Bem, se ainda havia alguma dúvida que esta série ia terminar em grande forma ou juntar-se à longa lista de cagadas da Netflix, então podem ficar descansados porque a resposta está dada. O final de Stranger Things é simplesmente um desastre e uma autêntica estupidez narrativa. 5 temporadas, 42 episódios e pouco mais de 48 horas da nossa vida, o melhor que os Duffer Brothers têm para oferecer é um final com um argumento que consegue ser tanto preguiçoso como subscrito, que se esquece por completo dos acontecimentos das temporadas anteriores, carregada de plot holes, com personagens que só permanecem vivas porque o guião não quer que elas morram, outras que se mantêm desinteressantes mas com demasiado tempo de antena, ou outras cujos motivos ou intenções nunca são explicadas ou aprofundadas, constantes mensagens moralistas de checklist, respostas que só levantam mais perguntas, atuações desinteressantes e desinspiradoras, uma batalha anticlimática e um final completamente genérico que me fez pensar: espera, é isto? Já acabou? Fuck. No meio de tanta merda vomitada por Hollywood este ano, pensarias que ao menos o final de uma das maiores séries de memória recente faria o caminho inverso e iria satisfazer a maioria dos fãs e acabar o ano 2025 em grande estilo, certo? Mas não, muito honestamente, as minhas esperanças para isto não eram as mais altas, mas foda-se, eu não estava à espera que conseguissem ir ainda mais baixo do que isso. Boy, that escalated quickly. Mas ei, para tudo existe uma explicação. E em vez de me estar a queixar o tempo todo e a berrar para o computador como se alguém me estivesse a ouvir em tempo real, eu vou explicar exatamente o que correu mal na minha opinião e nas minhas próprias palavras, porque a minha mente só consegue manter uma certa quantidade limitada de intelectualidade face a esta enorme quantidade de estupidez. That is one big pile of shit. Mas primeiro, a sinopse. Após entrar no Upside Down, o grupo divide-se com Eleven, Callie e Hopper a irem para o laboratório do Centro da Realidade Alternativa para que Eleven e Callie possam impedir Vecna de colidir os dois mundos, enquanto o resto do grupo sobe ao topo de uma torre para poder entrar no mundo onde está o Vecna e salvar as crianças desaparecidas e acabar com o vilão de uma vez por todas. Quando Eleven entra na mente de Vecna, ela leva também Callie e Max, porque aparentemente isso é uma coisa que ela consegue fazer agora, para que Max possa indicar o caminho para o lar do vilão e libertar as crianças. Eleven consegue parar o mundo alternativo de colidir com o nosso, porque aparentemente uma vez parando o planeta da colisão, o risco disso voltar a acontecer é praticamente nulo. O resto do grupo entra por uma fenda para o confronto final, e se estás a pensar que os Demogorgons, Demodogs e aqueles morcegos que mataram o Eddie na 4ª temporada apareceriam nesta situação para ajudar o vilão, então enganas-te. Porque é que não aparecem? Não sabemos. Dentro da mente de Vecna, Eleven, Callie e Max conseguem resgatar as crianças e levá-las para a gruta, mas as 3 protagonistas são trazidas de volta para o mundo real por Hopper, que foi iludido por Vecna. E eu ainda estou a pensar como é que este caramelo conseguiu puxar a Holly sozinho, já para nem falar de como é que ele conseguiu passar por aquele buraco minúsculo. Mas enfim, não penses muito nisso. Após isso, uma carrada de merdas aleatórias acontecem, com personagens desinteressantes a morrer, o exército a passar de um lado para o outro quando o guião precisa deles, e uma explicação vaga que só levanta mais perguntas acerca da origem do Vecna que eu vou aprofundar mais tarde. E o que levava a acreditar que o confronto final iria ser uma batalha épica entre o bem e o mal, acaba com uma batalha anticlimática com apenas 6 minutos de duração. Só para comparar, a declaração do Will no último episódio foi mais longa. I'm gay, Daddy! I'm gay! Então o Vecna morre e as crianças são finalmente salvas. Espera, mas elas não estavam conectadas à mente do vilão? Se eu bem me lembro, para escapar da sua mente, elas tinham que sair por uma lembrança ou algo que as trouxesse de volta como se estivessem em uma espécie de coma, certo? Esta situação não causaria morte ou danos cerebrais? É que se foda. E só para despachar isto, uma vez vitoriosos, os protagonistas voltam ao mundo real, mas Eleven fica para trás para ter um momento dramático que só levanta mais perguntas, e toda a gente segue com a sua vida num final que tentou fazer tudo mas não conseguiu alcançar nada. Sabes, quanto mais eu penso nisto, mais eu tenho dificuldades em te dizer o que correu mal, porque a realidade é que nada correu bem. Mas por algum lado temos que começar, certo? E dito isto, eu vou começar exatamente pelas origens do Vecna e as suas motivações. Quanto mais eu penso nisso, mais eu fico incomodado, porque a série prometia dar respostas, mas acabou por não responder a nada do que realmente importa. Henry foi infectado por uma espécie de pedra do Upside Down que o conectou diretamente com o Devorador de Mentes. Ele alega que ambos são mentes separadas, mas conectados ao mesmo tempo e trabalham juntos para substituir o nosso mundo. Mas porquê? O que é que há tão errado para o nosso mundo para que ele precise de o substituir? E ele não o fez porque foi manipulado, mas fez porque quis? E a pergunta do último episódio mantém-se. Porquê crianças? Como é que ele vai fazer isso funcionar? Existem adultos mentalmente fracos, confusos e facilmente manipulados? Por que não esses? Os irmãos Duffer alegam que este sempre foi o plano para o final da série, mas eu cá tenho as minhas dúvidas porque torna-se num guião subscrito e sobreplaneado e a única coisa que o impede de evoluir é a lógica inexistente. O exército e a doutora Kay é outra
coisa que não faz sentido nenhum. Por momentos eu pensei que fosse ela que estivesse por trás de tudo a orquestrar acontecimentos de forma silenciosa, mas mais uma vez não temos respostas. Ela supostamente quer reabrir o projeto iniciado por outro otário que deu poderes à Eleven, mas nunca explica as suas ambições, os seus objetivos, quase como se fosse apenas mais um obstáculo que os protagonistas têm que ultrapassar sem grande aprofundamento. Ver a Nancy passar de uma simples estudante para uma versão feminina do Rambo é algo que me faz coçar a cabeça. É provavelmente o desenvolvimento mais forçado de uma personagem que eu alguma vez vi. Nada indicava que ela se ia tornar nisto e por isso nada do que ela faz é credível. E nada me vai convencer que uma mulher com 1,60 m e provavelmente a pesar 50 kg consegue manusear melhor uma arma do que militares treinados ou simples homens com o dobro do tamanho dela. David Harbour como Hopper também teve um desenvolvimento de personagem ridícula, mas no sentido contrário. Hopper na primeira temporada foi descrito como alguém que realmente conseguia resolver problemas e mistérios sérios. Era frio, cautelista e determinado. Nesta temporada, ele é só patético, cobarde, constantemente a pedir desculpa por simplesmente existir e sempre a levar lições de moral das personagens femininas. Eu não sei o que é que as mídias têm contra os homens hoje em dia, mas se o objetivo era humilhar a masculinidade, então podiam tê-la feita de forma mais credível e não como um sonho molhado pseudo-feminista. A Millie Bobby Brown como Eleven entregam uma atuação desinspirada, desinteressada, como se estivesse ali só por obrigatoriedade contratual. Já toda a gente entendeu que ela se quer afastar da atuação, mas pelo menos podia fingir que ainda se importa com os fãs. O mesmo não pode ser dito sobre Nell Fisher como Holly Wheeler, e se temos que destacar alguém no meio desta catástrofe, é mesmo ela. Para alguém com apenas 14 anos, ela entrega uma atuação madura, carismática e convincente. E posso com toda a certeza dizer que podemos estar a testemunhar o nascimento de uma estrela. Isto é, desde que ela não tira apontamentos da Millie Bobby Brown. Mas acima de tudo, o grande problema com o final desta série foi precisamente a inconsistência do guião. Quando uma história cria regras, desenvolve eventos, estabelece consequências e depois faz de conta que nada disto aconteceu, estamos no território de preguiça narrativa. E isto gera buracos estruturais que quebram a suspensão da descrença. E aqui tens decisões que contradizem temporadas anteriores, arcos abandonados e setups sem payoff. Quando sabes que certas personagens não podem morrer, não por lógica interna mas porque o guião precisa delas vivas, a batalha torna-se previsível, sem riscos e emocionalmente vazia. E isso liga diretamente à batalha anticlimática. Para uma série que sempre soube criar climax memoráveis, isto foi simplesmente uma desilusão porque não houve sensação de perda, impacto emocional duradouro ou simples consequência real. Foi apenas barulho e explosões como se tivesse saído diretamente de um filme de super-heróis. O que eu estou a tentar dizer com isto tudo é que Stranger Things tinha tudo para acabar de forma épica, mas quis fazer mais do que realmente podia e acabamos com algo que acabou por não fazer nada. Mas enfim, ao menos ainda temos aquele final alternativo que a série quer que tu te acredites que possa ser uma possibilidade, certo? Good.